E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Torres, vocês que estão inscritos no meu canal já me conhecem. Para vocês que não me conhecem, eu sou professor de música, né? Violonista, baixista, guitarrista, compositor, arranjador, produtor musical e estou aqui dessa vez para falar um pouco para vocês sobre fase. O que é fase? O que é cancelamento de fase, afinal de contas? Vamos explicar isso aqui bem detalhadamente para vocês entenderem, ok? Lembra que eu falei para vocês que o som é a consequência da vibração das partículas de um meio elástico que se propagam pelo espaço e atingem o nosso órgão auditivo, no caso, atingem o nosso tímpano, fazendo o nosso tímpano vibrar. No caso, vocês vão estar ouvindo a minha voz aí pelo canal esquerdo de vocês, por causa de um problema que eu tenho no meu gravador da tela, que o Camtasia Studio que eu estou usando só grava em um canal a minha voz, não sei porquê, mas ok. Seja como for, tá aí. Vocês vão estar ouvindo aqui do lado esquerdo. E aí o que vai acontecer? Eu quero que vocês percebam que o som tem espacialidade, né? O som, porque ele tem essa materialidade, ele tem essa espacialidade. Vocês vão perceber ele de um dos lados aí que vocês tiverem. Se estiverem com dois monitores, vocês vão ouvir do lado esquerdo. Se tiver com fone de ouvido, lá do lado esquerdo, né? Headphone do lado esquerdo. Beleza. Quando eu ligo o áudio aqui, vocês vão ouvir dos dois lados, ó. Ou seja, o som tem uma espacialidade. Ele é a consequência das vibrações das partículas de meio elástico que atingem o nosso sistema auditivo, no caso o tímpano, e faz a gente ouvir. Ok. Então, o som, ele é... Você pegar aqui, ó, vou pegar aqui o Reaper e eu vou aumentar aqui essas tracks, tá? Para vocês conseguirem visualizar bem, ó. Isso aqui que eu tenho é uma onda de 440 Hz, tá? Uma onda senoidal, perfeitinha aqui, 440 Hz. O que acontece é o seguinte, a onda ela é expressa graficamente nos eixos x e y. Então você tem aqui, por exemplo, cá o lado positivo dela e aqui o lado negativo, ok? Isso aqui é a polaridade da onda, tem o polo positivo e o polo negativo. Que nem energia elétrica mesmo, entendeu? Você tem um sinal elétrico, positivo e negativo. Quando você liga na tomada, você tem os dois sinais. Bom, o que acontece? Acontece que dependendo de como essas ondas estiverem colocadas uma aqui junto com a outra, elas podem se cancelarem mutuamente. Como o sinal positivo mais o sinal negativo, quando é igual, ele se cancela, né? Mais 2 menos 2 igual a zero, né? Menos 2 mais 2 igual a zero, zero. Dois polos de igual energia, mais um positivo ou um negativo, um vai cancelar o outro. E isso é cancelamento de fase. Mas vamos ver na prática o que acontece quando você tem um cancelamento de fase. Eu dupliquei essa track, tá? Eu tenho duas tracks aqui. As duas são 440 Hz. Vamos tocar para ouvir isso aí. Estão ouvindo? Agora eu vou mutar uma das tracks, clicando aqui em M, para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Curioso, não? Eu tenho as duas tracks juntas, tocando juntas. É a mesma track, 440 Hz, 440 Hz, uma onda senoidal. Só que tem uma coisa, quando eu muto uma das tracks, em vez de ficar mais baixo o som, não, fica mais alto, né? Caramba, olha. Ó, percebe? Isso por quê? Porque houve aqui um cancelamento parcial de fase.
quando há um cancelamento total de fase, o som muta, você não vai ouvir, entendeu? Bom, por quê? Se você perceber aqui, ó, visualmente aqui na tela do computador, você vai ver o seguinte. Eu coloquei essas duas tracks de tal forma que quando uma está no seu polo negativo, para baixo aqui, a outra está no polo positivo, ó, tá vendo? Então, negativo com positivo anula, né? Agora não está anulando completamente, ela está quase anulando completamente, mas não está anulando completamente. Então, ó, se eu muto uma delas, eu elimino esse cancelamento parcial de fase. E como consequência disso, o som vai ficar mais alto. Tá bom. O que isso tem a ver quando eu estou mixando, quando eu faço uma gravação e tal? Bom, tem a ver o seguinte. Primeira coisa, é praticamente impossível você gravar vários instrumentos e você não ter um cancelamento parcial de fase, um pouquinho aqui ou ali, tá bom? Isso sempre vai acontecer. O problema é quando isso acaba atrapalhando, porque você tem esse fenômeno aqui, ó. Um cancelando parcialmente o outro vai acabar reduzindo o volume. Então, o que você pode fazer para você acabar com esse cancelamento de fase? Bom, vamos lá. Tem várias coisas que você pode fazer. Vamos ver uma das estratégias. Uma das estratégias é você jogar um som para a direita, outro som para a esquerda. Então, vamos ver como é que isso se dá aqui. Aqui eu tenho o meu controle de paneamento, ó, tá? Posso jogar mais para a direita ou mais para a esquerda. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Agora, né? Ó. Né? Já amenizei bastante o problema do cancelamento de fase. Então, é uma das coisas que você pode fazer para você trabalhar aí quando acontece um cancelamento de fase. Primeira estratégia é essa. Segunda estratégia é a seguinte: se acontece um cancelamento de fase, é porque as ondas elas estão se cancelando. Lógico, né? Se eu colocar aqui um analisador de frequências, ó, famoso analyzer, e soltar, que aqui ele não vai ler, né? A minha frequência. Mas ok, ele é uma onda só. É uma onda de 440 Hz. Uma onda pura, tá? De 440 Hz. Então o que que acontece? Aqui, ó, eu joguei um pouquinho para frente, tá vendo? E jogando um pouquinho para frente, o que que aconteceu? Eu provoquei conscientemente para esse estudo o cancelamento de fase. Porque eu vi aqui, ó, que quando uma onda está no seu polo positivo, a outra está no seu polo negativo. Então ocorre o cancelamento de fase, né? Logo, consequentemente, o que eu posso fazer para eliminar esse cancelamento de fase? Simples. Eu levo essa track um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, arrasto um pouquinho. E com isso eu vou cancelar a fase. Se eu jogá-la para o começo aqui, olha o que vai acontecer. Aquele cancelamento de fase, agora não tem mais, porque agora quando uma onda está no seu polo negativo, a outra também está no polo negativo, então não vai cancelar. Ó. Viu? Legal. Então, essa é a segunda ferramenta que você tem para trabalhar com cancelamento de fase.
Quando acontece um cancelamento de fase, sim, você pode então jogar a track um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, cuidado também para você não causar um atraso muito grande, perceptível, e com isso você acaba com o cancelamento, ou pelo menos ameniza bastante ele. Bom, aí o que acontece? Se trazer para cá, eu vou novamente provocar o cancelamento para mostrar a terceira ferramenta que você tem para conseguir eliminar esse cancelamento de fase. Agora eu cancelei completamente, não. Eu cancelei completamente a fase. Houve um cancelamento completo. Ó. Tá correndo aqui, só que não tá saindo som nenhum. Né? Aí, ó. Tá vendo? Quando eu coloco as duas juntas, aí, ó, não sai som algum. Por quê? Porque houve um cancelamento total. Né? O que eu posso fazer para acabar com esse problema? Terceira ferramenta. Então, primeira ferramenta, já falei. Primeira ferramenta é você trabalhar acompanhamento. Segunda ferramenta, você jogar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás para acabar com o cancelamento. Terceira ferramenta vai ser você inverter a fase. É por isso que toda a DAW, Pro Tools, a Cubase, aqui também o Reaper que eu estou usando faz bastante tempo, tem aqui, ó, Phase Normal, Phase Inverted. Você inverte a fase da onda. Então vamos ver como é que fica. Ó. Aí, ó. Fase normal, cancelamento de fase. Quando eu e tá mandando som aqui, ó. Só que não tá saindo, porque não vai. Uma cancela a outra. Quando eu inverto a fase, o som volta a percutir. Então é isso aí. Isso aí é cancelamento de fase. É um problema que pode acontecer bastante quando você microfona. Dependendo da maneira com a qual você microfona, principalmente bateria, pode acontecer bastante e tal. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Tentei ser o mais didático possível. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.